Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Amém. Você que pode, abra sua Bíblia comigo. Isaías capítulo 43, a partir do versículo 1 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Queridos, eu tenho 3 temas de livros disponíveis da minha autoria, disponíveis depois da pregação. Eu tenho o tema Segredos da Liderança de Paulo, A Cruz de Cristo, Solteirismo e Namoro Cristão. Eu sei que você é esperto e não anda com dinheiro. Aqui estão os livros. Eu sou esperto e trouxe a maquininha para você passar cartão, e aceita Pix também. Estaremos lá embaixo para atendê-los. Obrigado, querido. Irmãos, no livro do profeta Isaías, nós temos alguns focos, objetivos, um rápido panorama. Esse é um livro que mostra a situação política e espiritual de Israel, tanto antes quanto durante o cativeiro. Esse é um livro que mostra o chamado ou o chamamento de Isaías, quando Deus o quebranta, o capacita no capítulo 6, e o envia com uma mensagem especial a um povo de coração duro, a um povo de semblante fechado,
Há um povo que rejeitaria o profeta, mas Deus não o enviou enganado. Deus disse a ele no capítulo 6 que ele enfrentaria, do mesmo modo que Deus fez com Jeremias, do mesmo modo que Deus fez com Paulo, Ezequiel. O Senhor disse a Isaías: eles são pessoas de corações duros. Este é o segundo foco do livro. O terceiro foco do livro é um livro messiânico. Ele aponta um segundo tipo de servo. O primeiro servo é Israel. O segundo servo é Cristo Jesus. Aqui ele se torna um livro messiânico. Ele tem 66 capítulos, como se fosse uma mini Bíblia. Ele é o livro que mais aponta para o Messias, tanto encarnando, sofrendo pelos nossos pecados, como sendo ressuscitado, glorificado e vindo em glória para estabelecer o seu reino na terra. Então o livro de Isaías foca no profeta, foca na nação e nos faz focar em Cristo Jesus, tanto na sua encarnação, missão na terra, ressurreição, glorificação e retorno para estabelecer o seu reinado nessa terra. Essa é uma rápida visão panorâmica, uma visão panorâmica desse livro tão especial. No capítulo de número 43, nós temos 4 objetivos a serem apresentados para quem o lê por inteiro. Eu li a primeira porção do capítulo 43, é um capítulo longo de 28 versículos. O que temos aqui apresentado no capítulo de número 43 do livro do profeta Isaías é que a salvação que Deus promete à sua nação serva, pois ao mesmo tempo em que Israel é chamada de nação, Israel é chamado de servo. A salvação prometida a essa nação serva é a sua restauração do exílio. A palavra de salvação aqui, sou o seu salvador, sou quem te remiu, é Deus dizendo que vai trazê-los de volta do cativeiro. A salvação prometida aqui é Deus dizendo que já passou o tempo do castigo pelos seus pecados. Por isso o Senhor diz no versículo 1, eu te remi. O Senhor diz no versículo 4, vocês são preciosos e eu amei vocês e dei os povos pelo teu resgate. Dá os povos pelo resgate deixei eles no cativeiro e só trouxe vocês. A salvação prometida aqui, Deus dizendo, sou o teu remidor, sou o teu salvador, é Deus dizendo, eu permiti que vocês fossem ao cativeiro e eu mesmo trarei vocês de volta. O terceiro objetivo do capítulo 43 é estabelecer Israel como testemunha de Deus diante de todas as nações que se prostravam diante de falsos deuses. Foram os últimos versículos que lemos. Cadê as nações com as suas testemunhas? Se levantem e se justifiquem perante mim. Como é uma pergunta retórica, a resposta está implícita na pergunta: não tem testemunhas de outras nações. Aí Deus olha para Israel e diz, mas vocês são as minhas testemunhas, para provar a todas as nações que não há outro Deus como eu sou. Então é isso que o capítulo 43 está dizendo, eu salvei vocês, os trouxe do cativeiro. Segundo, eu estabeleci vocês como testemunhas, deixando outros e trazendo vocês. E Deus está prometendo nos últimos versículos do 22 até o capítulo 44 que o Espírito em breve seria derramado através do Messias que eles rejeitaram e a igreja recebeu. Então Deus promete que o Espírito é o ápice da restauração daquela nação. O derramamento do Espírito que é prometido depois da punição dos pecados. E eles rejeitaram essa última, máxima, potencial oportunidade. Entendido isso, vemos o que esse texto serve para nossa vida como lições espirituais e de que modo nós podemos transpor esse texto para tomarmos posse das promessas aqui via Cristo.
Porque não há nenhuma promessa feita no Antigo Testamento que possa chegar à igreja fora de Cristo. Cristo é a ponte, Cristo é o caminho. Sem Cristo você não pode dizer que toma posse de nenhuma vírgula desse texto. Sem Cristo você não pode dizer eu creio no que está escrito aqui. Então, apresentadas as razões, as motivações do profeta para o povo original Israel, você precisa atravessar a ponte histórica de Isaías, apóstolos até nós, e dizer o que aqui pode ser para a igreja. Se não passa por Cristo, se não confirma no Novo Testamento, não é para a igreja. Então eu já disse o que é para Israel, o que isso tem a ver conosco. Perceba o versículo 1. Agora diz o Senhor que te criou, me ajude e diga criou. Ó Jacó, e que te formou Israel, diga formou. Perceba que quando se refere a Israel, Deus o lembra de seu ancestral, um homem, Jacó. E depois Deus o chama pelo nome de nação, Israel. Mas esse mesmo Israel que Deus lembra que um dia foi um homem, Jacó, quando essa nação estava no ventre de um homem chamado Jacó, Deus chamou esse homem, Jacó, de Israel. Então, enquanto eles são uma comunidade, Deus lembra que eles vieram de um homem. E enquanto eles ainda não eram nação, sendo apenas um homem, Deus chamou esse homem pelo nome de nação. No capítulo 32, Deus diz a Jacó, a partir de Gênesis: a partir de agora seu nome não será mais Jacó, mas será... E no capítulo 35 do livro do Gênesis, Deus abençoa Jacó novamente e diz assim: eu mudo o seu nome agora de Jacó para... Mas ele era só Jacó. E mesmo ele sendo Jacó, Deus o chamou de Israel. Ele não era uma nação, ele era um homem. Mas ele só pode ter a bênção de Deus como um homem se ele tiver um entendimento comunitário. Deus não abençoa ninguém de modo isolado. Por isso que nenhuma promessa bíblica é para mim, é para nós. Um profeta pode liberar uma profecia para mim, mas se a profecia é no culto, ela tem que ser de modo audível, para que a profecia seja julgada. Agora, se Deus instrui o profeta a me chamar no canto e me instruir, eu terei que verificar o cumprimento da promessa para considerá-lo profeta. Se a profecia não se cumpre, eu posso julgá-lo como falso profeta, porque ele só pode ser considerado profeta quando ela se cumpre, se ele falou a profecia só para mim. Por isso que Paulo exorta os coríntios que a profecia deve ser pública, porque a igreja que estuda a Bíblia deve julgar a profecia. A igreja que estuda a Bíblia julga a profecia e diz: Deus está falando no meio do seu povo. Então eu posso receber uma palavra profética de modo individual, mas eu jamais posso receber uma palavra bíblica de modo individual. Uma palavra bíblica tem que vir a mim de modo coletivo. Quando Jacó é Jacó, Deus disse: eu falo com você, eu abençoo você, não como Jacó, mas como Israel, pois eu já te vejo como um povo. Então você não pode dizer que você é igreja, você nem pode cantar que você é casa, você é pedrinha. Numa grande construção composta por várias pedras, e na coletividade nós formamos uma casa e um santuário onde Deus habita. Então, Jacó, Israel, Jacó é criado, Israel é formado. Pode repetir? Israel é formado. Esse texto não está falando simplesmente deles, está falando de Deus. Jacó te criei, ou seja, Jacó não existia, Deus fez Jacó existir do ventre da mãe Rebeca. Israel, eu te formei. Criar é fazer do nada, formar é fazer de uma base. Quando você forma algo, já tem a matéria-prima. Então Deus está dizendo: o Jacó eu criei, ele não existia, a mãe era estéril, fui eu quem fiz Jacó dentro dela. Israel eu formei, porque o homem já existia, gerou 12 filhos, 12 tribos, Israel. Então eu formei de algo que já, ou de alguém que já existia. Deus está dizendo: eu sou o Deus que crio do nada Jacó, e sou o Deus que aperfeiçoou o que já existe, Israel, que veio de Jacó.
Ou seja, Deus já está mostrando que Israel é o que é para mostrar quem Deus é. Em Jacó eu crio. Jacó não existia, eu criei. Deu para entender? Deu não, eu repito. Criar é fazer do nada. Jacó existia? Não, a mãe era estéril. Deus fez Jacó dentro dela, sim ou não? Salmo 139, o Senhor me entreteceu, o Senhor me formou. Se Jacó não existia e criar é fazer do nada, por isso que Deus diz, eu te criei, Jacó. Agora Israel é chamado de formado, porque formar é fazer a partir de uma matéria-prima. Já existe a base. Pega a água, coloca kisuke de morango, coloca no congelador, fez geladinho. Você não criou, você formou o gelinho, o geladinho, o chup-chup. Como é que vocês chamam aqui? Geladinho, é nós, raiz. Então, você percebe a diferença entre formar e criar. Israel é formado, por quê? Porque para fazer Israel, Deus usou Jacó, que já existia. Então Jacó é a matéria-prima. Quando Deus olha para Israel e diz, te criei Jacó, te formei, ó Israel, Deus está dizendo, eu faço do nada e eu também aperfeiçoo o que já existe. Agora sim você entendeu? O Senhor continua dizendo, eu te remi. Eles estão no cativeiro por causa dos pecados. E antes que eles saiam do cativeiro, com certeza que Deus perdoou o pecado, Deus diz, eu já te perdoei. Entendeu não? Eles estão no cativeiro pagando o preço pelos. Se estão pagando o preço pelo pecado, eles estão lembrando que não vale a pena viver que não valeu a pena viver na prática do pecado. Imagine eles lá no cativeiro, não pode pecar mesmo não, a gente não pode viver na idolatria não, olha o que é que o pecado faz com nós. E enquanto eles estão dizendo, olha o que é que o pecado faz com nós, Deus fala para o profeta, eu já perdoei eles. Eles ainda não experimentaram, eles ainda não tomaram posse, mas eu já perdoei eles. Por isso que nós nos consolamos na ceia, porque quando você toma o cálice, você toma o pão, você lembra da cruz, 2000 anos atrás, você já foi perdoado lá. Por isso que você vem, entrega a sua vida para Jesus. Aí alguém diz assim, venha receber o perdão dos seus pecados. Quando você pede perdão pelos seus pecados, você não surpreendeu Deus. Você está recebendo o perdão que já foi decretado lá na cruz. Israel, você está aí, mas eu já te remi. Antes que você saia do juízo pelo pecado, eu quero que vocês saibam que vocês já sairão daí perdoados. Chamei-te pelo teu nome. Deus está dizendo, eu sou um pai que nomeei o filho. Êxodo capítulo 4, o Senhor diz assim, Israel é meu filho primogênito. É sabido de todos que o primeiro povo escolhido por Deus para fazer a diferença na face da terra é Israel. O Senhor continua falando o seguinte, quando eu te chamei pelo teu nome, Ele diz, tu és meu, sou teu pai, que te dei o nome, eu identifiquei você, eu não te confundo com outros. Se Ele diz que chama pelo nome, Ele está dizendo, você é filho, é mais do que criação. Então o povo de Deus é um povo criado, formado, perdoado, e é um povo que é filho. É um povo que tem identidade. Aí eu faço uma pergunta e você me responde. Ser criado por Deus, desde Adão, Deus cria o homem. No capítulo 2, Deus modela, forma o homem. Estou falando de Gênesis. Se Deus criou, é algo bom? Se Deus formou Israel, é algo bom? Se Deus remir, é algo bom? E Deus dizer, te chamei pelo seu nome, quer dizer, te trato como filho, é algo bom?
Pois é, tudo isso é maravilhoso, mas no versículo 2, o fato de sermos de Deus, criados, formados, remidos e chamados, não nos anula, não nos isola, não nos isenta das dificuldades da vida. O versículo 2 diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, mas vai passar pelas águas. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Escute isso, pelo amor de Deus, não vá acender fogueira para entrar, não. Aqui é uma linguagem metafórica. Como o povo está enfrentando o cativeiro, Deus está dizendo: vocês vão enfrentar dificuldades aí, como se estivessem enfrentando ondas bravias. Vocês vão enfrentar dificuldades aí, como se estivessem passando por calor, enfrentando o fogo que consome. Mas entenda, irmão, que a palavra diz quando, não é se passares. É quando passares. Não é se você passar pela prova que minha presença estará com você. Não, é quando você passar. Isso aqui é basilar para a interpretação. Não é se, condição, posso ou não. É quando, vai ter que passar. Agora eu sou crente, então se prepara, vai ter que passar. Vai chegar momentos que vai cansar, vai faltar o fôlego, não vai conseguir clamar como desejava, não vai conseguir se expressar como desejava, não vai viver as facilidades da vida como te prometeram. Não vai. Haverão momentos que você se sentirá se afogando, se queimando. Agora, Deus está falando para Israel: como eu fiz a sarça arder no fogo, ela não se queimou. Como eu fiz Israel lá no Êxodo passar pelas águas e não se afogaram, eu sou Deus que continuo fazendo as mesmas coisas. Eu não mudei. Deus está consolando Israel e dizendo: haverão sim dificuldades, haverão sim provações, mas a maior garantia aqui não é a ausência da luta. A maior garantia é a presença de Deus em meio às lutas. Deus diz quem eles são, criados, remidos. Preciso que você entenda isso. Deus diz quem eles são, criados, formados, remidos, chamados. Deus diz as situações que eles passarão por serem criados, formados, remidos, chamados. Passarão por essas dificuldades. Por quê? Como disse Charles Spurgeon, Deus tem um filho sem pecado, mas não tem nenhum filho sem aflição. Jesus foi quem disse: nesse mundo tendes aflição. Algumas versões dizem tereis, mas o original grego ali, de uma Bíblia corrigida, é: nesse mundo tendes aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. O que é as águas embravecidas? Aquilo que os homens não controlam. O que é a passagem pelo fogo? Aquilo que é impossível autolivrar-se. Eu disse, meus irmãos, que Deus está se autoprojetando em Israel. Lembra? Eu disse na introdução: te criei, ó Jacó, Deus faz do nada. Te formei, ó Israel, Deus faz a partir de algo que já existe. E agora ele diz: eu sou Deus que livra. Não tem ponte para escapar das águas, não tem ponte para escapar do fogo. Vai ter que enfrentar, porque até Cristo sofreu. Quem não passa pelo deserto não é Israel de Deus. Quem não enfrenta a cova não é Daniel de Deus. Quem não enfrenta a fornalha não é Misael, Ananias nem Azarias. Quem não carrega a cruz não é discípulo de Jesus.
que não enfrenta espinho na carne ainda não serviu ao Deus de Paulo. Todos nós enfrentaremos nossas dificuldades, nossas limitações, mas uma certeza temos: a presença que Ele prometeu. Aí você se pergunta, mas por quê? A resposta está no versículo 3: porque eu sou o Senhor teu Deus. Não é porque que você vai passar pela prova, até porque isso seria uma resposta, porque muitos dizem: passar pela prova, passar pelo fogo, passar pelas águas é dolorido, é arriscado, é perigoso. Isso é evangelho nesse mundo caído. Mas a resposta de Deus é: você vai passar. Ou seja, não vai afundar, não vai se afogar e não vai ser consumido. Você vai passar. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Por quê? Porque eu sou o teu Salvador. Eu abri mão, versículo 3, do Egito, eu abri mão da Etiópia, eu abri mão de Sebá por ti. O que Deus está fazendo aqui? Comparação. O Egito é grande e poderoso, Etiópia grande e poderosa, e a nação de Israel tão pequena que é chamada no livro de Isaías de bichinho de Jacó. Irmão, teve uma fase do meu ministério, eu comecei a pregar com 5 anos, comecei a cumprir agendas em alguns congressos de crianças com 7, 8 anos. Com 32 eu estou desse tamanho, imagine com 12, 13. Então eu chegava em algumas igrejas e eu percebia os olhares, até hoje eu percebo em alguns lugares, e adolescente não disfarça. Tem igreja que eu chego e às vezes eu tenho que passar pelo meio deles, e as risadas são ouvidas enquanto eu estou passando. Olha o tamanho do pregador! E eu, para justificar, peguei esse texto de Isaías, e quando eu começava a pregar, eu me apresentava dizendo assim: eu sou pequeno, mas meu Deus é grande. Eu sou fraco, mas meu Deus é forte. Eu não sou nada, mas Ele é tudo. Aí eu terminava com essa aqui, ó: eu sou um bichinho de Jacó, mas Ele é o leão de Judá. Aí eu quebrava todo mundo que riu de mim. É o que é Israel perante essas nações. Deus está dizendo: o Egito é uma grande potência, Etiópia, grande potência, mas eu não criei eles para mim, eu não formei eles para mim, eu não chamei eles pelo nome para me representar, eu chamei vocês. Aleluia! Se você entendesse o que Deus está lhe dizendo aqui, tem gente que sabe mais do que você, tem gente que tem mais do que você, tem gente que poderia estar no seu lugar, são possibilidades, mas Deus escolheu você, chamou você, formou você e deu a você. Enquanto foste precioso aos meus olhos, não é aos seus olhos. Porque tem muita gente que se acha, mas Deus nunca achou ele. Enquanto você foi precioso aos meus olhos, eu também te honrei. Eu te vejo com valor e isso honra você. Eu te amei, por isso dei os homens por ti. Ou seja, abri mão de outros por você, pela tua alma, Israel. Não temas, sou contigo, estou contigo. No cativeiro, Senhor, no meio das águas, a gente está se sentindo sem fôlego aqui. No meio do fogo, não tem saída, não tem paz, não tem escape. Estou contigo. Estou contigo. Senhor, e os nossos irmãos que foram espalhados durante as levas para o cativeiro, quantos, Senhor, em meio às dificuldades se afastaram, quantos, Senhor, em meio às dificuldades se tornaram cegos, olha para cá, quantos, Senhor, em meio às dificuldades se tornaram surdos, ou seja, não querem mais enxergar suas coisas, não querem mais ver sua glória, não querem mais ouvir a sua palavra. E agora, Senhor, o que será desses? Sabe, tem gente que está na prova e preocupado com outros.
Eu repito, Deus tem sempre um grupo na igreja, igual esse povozinho de Jacó. Povozinho é carinhoso, que Deus os chama, uma expressão carinhosa. Estão no cativeiro e preocupados: Senhor, e as tribos que se espalharam, que fugiram, que escaparam, e aqueles que pelas dificuldades não estão aqui com a gente? Aí Deus diz assim: eu trarei os de longe, eu direi ao norte, dá. Eu direi ao sul, não segure. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Alguém está entendendo isso aqui? Você está orando para Jesus salvar, você está orando para Jesus trazer de volta aqueles que se afastaram, você está orando para Jesus levantar aqueles que caíram, você está orando para Jesus devolver a unção daqueles que perderam. O Espírito Santo está dizendo, eu estou dizendo, quem está de longe venha, quem está caído se levante. Porque tem gente aqui que chora ao se lembrar de quem pregava. Tem gente aqui que chora ao se lembrar de quem cantava. Tem gente aqui que chora ao se lembrar de quem profetizava. Tem gente aqui que chora ao se lembrar daqueles avivados e morreram na fé, naufragaram na fé. O diabo levou para as drogas, para o álcool, para a homossexualidade. Eu não sei para onde o diabo levou, mas Deus está dizendo, eu vou dizer ao norte, devolve. Eu vou dizer ao sul, não segure. Traz os filhos e as filhas do meu povo, porque eu sou o Salvador. Aleluia! Todos que são chamados pelo meu nome, diga, chamados pelo nome dele. Olha que coisa linda, no versículo 1 ele diz assim, eu te chamei pelo teu nome. Aí no versículo 7 ele diz assim, todos que são chamados pelo meu nome. Ele olha para Israel formado e diz assim, fui eu quem te chamei de Israel, que significa governado por Deus. Fui eu quem te dei esse nome. Foi eu que te chamei por esse nome. Aí depois ele diz assim, todos aqueles que são chamados pelo meu nome. Como assim? Eu ser chamado pelo meu nome é uma coisa. Agora você ser chamado pelo meu nome é outra coisa. Você lembra do que diz o texto? Se o meu povo quer se humilhar e orar, se converter os seus maus caminhos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é o povo que chama pelo meu nome, é o povo que se chama pelo meu nome. Sabe o que é ser chamado pelo nome do Senhor? É alguém olhar para você e dizer, fulano, tu és servo de Deus. Cicrana, tu é vaso de Deus. Olha o que Deus está dizendo, eu vou trazer de volta todos aqueles que são chamados pelo meu nome. Tem gente que está lá na sarjeta, mas tem outro que chega lá na sarjeta e diz assim, eu lembro de tu cantando na igreja, eu lembro de você profetizando na igreja. Por que você está nessa situação se você já profetizou para mim? Essa pessoa está sendo lembrada pelo nome do... Ai, irmão, não tem jeito, há um nome registrado no povo de Deus. Há e nome na nação de Israel, gente, é mais do que identidade falada. Ou seja, um modo de te identificar. É uma característica, é um perfil, é um estilo de vida. Eu vou trazer todos os espalhados, eu vou reuni-los. A todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, e os formei e os fiz. Versículo 8 diz, é Deus prometendo trazer de volta os espalhados do cativeiro. Trazei o povo cego que tem olhos. É gente que tem os olhos físicos, mas são cegos espirituais. Trazei os surdos que têm ouvidos. É gente que tem os ouvidos,
mas não conseguem ouvir Deus. Lembra, quem me ouve? Lembra do Salmo 119, o salmista dizendo assim, o salmista diz assim: Senhor, desvenda os meus olhos. Desvendar é tirar o véu. Senhor, tira o véu dos meus olhos, para contemplar as maravilhas da tua palavra. Ele está dizendo: se o Senhor não abrir os meus olhos, eu não vejo nada no texto. Se o Senhor não trouxer a iluminação, eu não entendo nada de Bíblia. E Deus está dizendo: é esse povo que eu quero. Traga o povo cego que tem olho. Você está cego para minhas coisas. Você está surdo para a minha voz. Pode vir. Por quê? Porque todo mundo é cego para as coisas de Deus e todo mundo é surdo para as coisas de Deus. Falei dos olhos, Salmo 119. Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Colossenses 1, Paulo disse: eu oro para que Deus dê a vocês entendimento espiritual, inteligência espiritual. Foi o que Deus deu a Daniel. E ele está dizendo: venha, pode trazer. Gente que diz assim, ó, eu vejo os crentes, eu só vejo os crentes problemáticos, eu vejo os crentes defeituosos, eu vejo as igrejas que têm muitos pecados e muitos problemas. E Deus diz: continue vindo, porque se eu não abrir os seus olhos, você não enxerga. Segundo, trazei os surdos que têm ouvidos. Você pode ter orelha, você pode ter ouvido, mas se Deus não agir em você, você não escuta Deus. Todo homem nasce travado para os céus. Todo homem nasce fechado para as coisas de Deus. Todo ser humano nasce bloqueado, irmão. É morto. Efésios 2:1, mortos em delitos e pecados. Você já percebeu? Eu sou pentecostal. E eu não estou falando aqui de uma crítica excessiva. Mas me incomoda. Me incomoda quando vem me perturbar. E como é que me perturba? Mano, estuda humanas. Estuda ciências humanas. Para você entender mais os psiquês. Entender mais, estude mais literaturas. Para você entender o estilo do psique humano. Eu falo logo o que você quer. Quando o pregador me diz isso, fala logo o que você quer. Não, é necessário você mexer, mandar pegar na mão. É claro que eu mando, mas no máximo 1 ou 2 vezes. Mas manda pegar na mão, pegar na bochecha, bate no pé e grossa a voz. Porque senão vai ter gente que vai dormir. Olha aí, bonitinho. Senão vai ter gente que vai se perder na mensagem. Senão alguém vai te chamar de frio, ô querido. Mas o texto está dizendo: traga cego que tem olho, traga surdo que tem ouvido. Quer dizer que tem gente que enxerga, mas não vê o que Deus mostra. Tem gente que escuta, mas não ouve o que Deus diz. Se Deus não fizer, não adianta manipular. Se Deus não fizer, não adianta inventar. Se Deus não fizer, não é minha mão, não é sua mão, não é minha técnica. Não é sua técnica. Porque se Deus não fizer, todo mundo é cego. Mas Deus não rejeita o cego. Se Deus não fizer, ninguém escuta. Quer ver? Romanos 10, bora lá. A fé vem pelo... Continue o versículo. Não entendi, só vocês. 1, 2, 3, o versículo todo. 1, 2, 3. Está errado. A fé vem pelo ouvir, vírgula, e o ouvir vem pela palavra. Não é a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque tem gente que pode me ouvir pregar 2 horas e sair da igreja me xingando, como já aconteceu várias vezes. Por quê?
Porque não é a fé que vem pelo ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra e o ouvir pela palavra. Ou seja, a própria palavra pregada, só ela pode abrir seu ouvido para ouvi-la. Se o Deus da palavra não quiser abrir seu ouvido por ele não abre. E você vai para o inferno. Por quê? Porque de tanto a pessoa ir rejeitando a palavra, de tanto Faraó ir fechando o coração, chega um momento que Deus diz: eu mesmo vou fechar o coração dele, eu mesmo vou tapar os ouvidos dele. Mas quando tem gente que diz: Deus, eu sou incrédulo, mas me ajude na minha incredulidade, aí Deus usa a própria palavra para ouvir os sentidos espirituais daquela pessoa. Porque não há nada que você possa fazer. Você só tem que reconhecer: sou cego. Então não mente no culto. Se você não está sentindo, não adianta o pregador empolgado perguntar. Não basta o som não, só vou imitar. Não adianta o pregador empolgado perguntar: quem está sentindo? Quem está sentindo? Tu passou o dia todo desviado. Aí o pregador pergunta: quem está sentindo? Quem está sentindo? É você. Eita glória, mentirosa, você não está sentindo nada. Você está morta. Aí o cabra pergunta: cadê o vaso cheio? Aí você: lá manaia. Mentira. Você passou o dia no Facebook, no Instagram, na Netflix. Você não está cheio de nada. Você está cheio de carnalidade. Reconheça: estou vazio, tem espaço para o Senhor me encher. Eu estou vazio, mas tem espaço para o Senhor me encher. Reconhece. Venha cego, venha surdo. Pastor, eu não entendo nada de Bíblia. Venha, comece lendo. Pastor, eu não consigo sentir o que vocês sentem. Continua orando. Pastor, eu estou sem vontade de orar. Cai de joelho e fala para Deus: eu estou sem vontade de orar. Como é que faz? Vem cego, vem surdo, sou eu que abro os seus olhos. Vem surdo, sou eu quem abre os seus ouvidos. Vem, vem, eu sou o Salvador, eu sou o Remidor. Eu vou trazer todos eles, Israel. Aí, para mostrar a sua superioridade diante de todas as nações, olha o que Deus faz. 9. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode falar como eu falo? Quem dentre eles tem histórias tão antigas quanto as minhas? Apresenta. Oh, irmão, quem está me ouvindo? Amém. Deus está olhando para as nações da terra e falando assim: vocês aí, nações, apresentem seus pregadores, apresentem suas testemunhas para falar dos deuses de vocês. Apresentem, se justifiquem. Quem de vocês tem verdade para falar? Eu já disse que a pergunta é retórica. Deus, sabe o que é que Deus está dizendo? Nenhuma nação pode apresentar testemunhas. Nenhuma nação que não tem compromisso comigo pode apresentar seus pregadores. Nenhuma nação que eu não formei, que eu não criei. Pelo amor de Deus, presta atenção. Depois fica me chamando de polêmico. Mas não presta atenção que eu estou com a Bíblia aberta. Eu estou dentro do texto ou não? Deus está perguntando ou não no versículo 9? Esse sim está fraco, está com medo, né, dos net crentes? Deus está perguntando ou não aqui no 9? Cadê as testemunhas das nações? Está ou não está perguntando? Sim. Apresentem e se justifiquem. Está mandando ou não está? Deixa eu perguntar: eles têm testemunhas? Diga não. Pergunta para mim por quê? A resposta está no versículo 1. Eu não remi vocês, eu não formei vocês, eu não criei vocês. Só pode ter pregador no meio do povo que eu criei. Só pode ter testemunha da minha palavra no meio do povo que eu formei. Só pode se levantar com autoridade para falar em meu nome a nação que foi criada, formada, remida e chamada pelo nome, e que se chama pelo meu nome. Se não faz parte desse povo, não pode ser testemunha.
Aí quando Deus pergunta às nações: cadê as testemunhas de vocês? Não tem, não tem. Aí Deus olha para Israel no versículo 10 e diz: mas vocês são as minhas testemunhas. Vocês podem falar de mim. Vocês podem, vocês devem. Vocês são meus servos. Eu escolhi vocês para que saibam, para que creiam, para que entendam. Eu sou o mesmo. Antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum outro Deus haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Estou vendo daqui que tem gente que está voando. Mas estou vendo daqui gente dizendo: opa, eu tenho que testemunhar. Eu sou remido, eu sou formado, eu sou chamado pelo nome dele. Então eu posso testemunhar dele. Israel, vocês estão aí para que saibam sobre mim. Que? A gente está no cativeiro, enfrentando águas, fornalha, para quê, Senhor? Para a roda girar e quem ficou embaixo ficar por cima? Não. Para quê, Senhor? Para eu surpreender e mostrar quem é que manda? Senhor, por que tudo isso? Para me revelar. Enquanto você estiver focado em você, você não presta para o ministério. Cala a boca e senta. Psst. Por quê? Porque quem é Israel? Versículos 1 a 3. Criado, formado, remido, resgatado. E quem é ele? Senhor, Deus, Santo, Salvador. Versículo 10. Vocês são meus servos. Eu sou o mesmo. Eu sou o Senhor. Não houve nenhum Deus antes de mim, e depois de mim outro Deus não haverá. Vocês vão testemunhar dentre as nações que não há outro Deus como eu. Você não é o centro de nada. Tudo que acontece com você é só para a glória dele. Nada converge em você, mas através dele passa por você para a glória do nome dele. Você é simplesmente servo. Se você abrir a Bíblia, você vai ver que você é simplesmente servo. Pastor, nós nos alegramos aqui com Deus falando sobre o seu povo. E como que isso chega até minha vida? Através de Cristo. Você está preparado para dar glória a Cristo? Gostei não, irmão? Você está preparado para glorificar Cristo? Vou fazer uma pergunta só para quem está ligado na palavra, e eu encerro a mensagem agora. Deus valorizou o nome de Israel, sim ou não? Chamei-te pelo teu nome. Quem deu o nome a eles? Isso é algo valoroso, sim ou não? Você sabia que Jesus também valoriza o seu nome? O Deus de Israel em Cristo nos disse em Lucas 10: alegrai-vos, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Você pode olhar para alguém e falar assim: arrolado significa registrado, escrito,
de tal modo que ninguém pode apagar. Segundo lugar, o Deus de Israel disse: quando passares pelas águas, eu estarei. Quando passares pelo fogo, eu estarei. O Deus de Israel prometeu a Israel a sua para de graça, a sua. E Jesus, o Deus de Israel, em Cristo, nos disse em Mateus 28:20: eu estou convosco todos os dias, até aleluia. Até agora eu não pedi para ninguém dar glória a Deus, irmão, mas quando é para Jesus, adore o nosso Salvador. O Deus de Israel disse: eu sou o Senhor e Deus. Bora lá? O Deus de Israel disse o quê? Esse mesmo Deus em Cristo, lá em João capítulo 20, versículo 28, foi atrás de Tomé, e no versículo 27 e 28 disse: Tomé, olha aqui, Tomé, olha aqui, Tomé, sou eu mesmo. Tomé caiu de joelho e disse: Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. O Deus de Israel disse: eu sou o Santo de Israel. O que é que ele disse? Eu sou? O Deus de Israel disse que ele é o quê? São os adolescentes de aí com esse uniforme bonitinho. O Deus de Israel disse que ele é o quê? Toda a juventude ele é o quê? Mas existe o santo da igreja. Existe o santo da igreja. Livro Código da Vinci, tentando sujar o caráter, a imagem, a pureza de Cristo. O filme sobre a vida de Cristo, que certa vez passou na rede esgoto de televisão, colocando Jesus se apaixonando por Maria Madalena. Portas dos fundos, ou é porta dos fundos? Só sei que fica no fundo. Colocando Jesus como homossexual, se apaixonando por João, o apóstolo do amor. Aí você abre a Bíblia e os demônios dizem em Marcos 1:24: Tu és o santo de Deus. Mateus 27, a mulher de Pilatos diz: esse homem é justo. E enquanto ele era apresentado à multidão, Pilatos disse: eu estou inocente do sangue desse justo. E em Lucas 23, o centurião olhou para Jesus e deu glória a Deus, dizendo: na verdade, esse homem é justo. João andou com ele 3 anos e disse: ele é Deus, ele é luz, e nele não há treva alguma. Pedro andou com ele e escreveu: ele é o Cordeiro imaculado, incontaminado, sem mancha. E Apocalipse 4, os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor e Salvador, ele é santo. Quem pode levantar a mão e glorificar a santidade de Cristo? O Deus de Israel em Cristo é o nosso Deus. Tu és santo. Tu és santo.
Tu és lindo, Tu és perfeito, Tu és justo, Tu és adorado, não há outro como Tu. Tu és a luz do mundo, Salvador, Redentor, Justificador. Quando você diz que Ele é santo, você está dizendo: só o Senhor pode me purificar. Quando tu dizes que Ele é santo, tu estás dizendo: a minha mancha não te suja, mas a sua santidade me purifica. Tu és santo. Tu és santo. E o Deus de Israel disse: vós sois as minhas... Para de graça. Vós sois as minhas... E esse mesmo Deus encarnado, Deus em pele humana. Jesus não era um homem falando aos outros homens sobre um Deus. Jesus era Deus entre os homens, falando de si mesmo, conectado ao Pai. E enquanto Ele era assunto aos céus, Lucas 24, Atos 1, Ele olhou para a sua igreja, Ele olhou para o seu povo. E disse: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em como em e até... Para de graça, tá feio demais. Ser-me-eis testemunhas, tanto em como em toda e... Bora lá, bora ensaiar para ficar bonitinho. Eu falo, vocês repetem. Ser-me-eis testemunhas. Aula de português, tá? Eu não fugi. Matemática eu fugi muito. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judeia e Samaria, e até aos... Não tem escala de prioridade aqui. Primeiro Jerusalém, segundo Judeia, terceiro Samaria, quarto confins da terra. Não. Não tem isso aqui. Não tem escala de prioridade. Ó, ser-me-eis testemunhas, tanto em como em. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que ele está dizendo aqui não é escala de prioridade, primeiro, segundo, terceiro, quarto. O que ele está dizendo aqui: enquanto alguns vão pregar em Jerusalém, outros ao mesmo tempo vão pregar na Judéia, outros ao mesmo tempo vão pregar na Samaria, outros ao mesmo tempo vão pregar nos confins da terra. Enquanto você prega aqui, você deve orar, sustentar, ajudar outros que preguem lá. O que é isso, pastor? Testemunhas. Agora, o que é testemunha? Primeiro, alguém que fala do que sabe. Não inventa não. Fala o que tu sabe. Testemunha. Fala do que viu. Se compromete com a verdade. E na linguagem de Jesus, testemunha é Marte. Está disposto a morrer pela verdade. John Wesley disse: todo crente deve estar disposto a duas coisas: morrer ou pregar.
Senhor, obrigado, porque em Cristo a igreja foi criada, em Cristo a igreja foi formada, em Cristo nós somos remidos, em Cristo nós fomos remidos. Obrigado porque aqui o Senhor está estabelecendo testemunhas. Veio uma música à minha mente aqui. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combaterei e venceremos no nome santo. Quem sabe? No nome santo, santificado, vive perdido, nome santo. Irmãos amados, irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo o bem fazer, o bem fazer. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados, estais lavados e libertados, nome santo. Canta, crente. No nome santo, alegre eu fui lavado, vive perdido, mas sou remido. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga em Cristo. Ou seja, em comunhão com Ele. Fomos criados, formados, remidos, chamados e estabelecidos como testemunhas. Há alguém aqui que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus hoje? Glória a Deus.
Alguém que a palavra abriu o seu ouvido para o Deus da palavra? Alguém que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você se sente atraído pela graça, atraído por Cristo, e você quer entregar sua vida para Jesus? Se tiver alguém, nos dê um sinal com a sua mão, a gente ora por você. Há alguém que queira isso para a sua vida hoje? O sangue de Jesus derramado lá na cruz garante hoje a purificação de todos os pecados, a redenção, remir, resgatar, trazer de volta. Se não temos ninguém, eu agradeço à igreja pela atenção, ao pastor pela oportunidade. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado.